Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um instante do nosso retiro quaresmal. Aquele momento do dia em que nós paramos para ouvir Santo Afonso Maria de Ligório e suas considerações sobre as verdades eternas, que ele deixou no seu livro Preparação para a Morte. O livro que nos tem acompanhado ao longo de toda essa quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até amanhã, quando terminaremos a última consideração, né? Hoje nós vamos meditar a 35ª consideração, cujo título é Da amorosa presença de Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. É como uma continuação da consideração de ontem, onde nós falamos vou pegar o título direitinho aqui para falar para vocês, a Sagrada Comunhão que nós recebemos, e hoje Santo Afonso vai falar de quem está na Sagrada Comunhão, a amorosa presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 35ª. Da amorosa presença de Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. Vinde a mim todos os que vos achais sobrecarregados e atribulados, que eu vos aliviarei. Ponto 1º. Ao partir deste mundo, depois de ter completado a obra da nossa redenção, o nosso amantíssimo Salvador não quis deixar-nos sós neste vale de lágrimas. Nenhuma língua pode exprimir, dizia São Pedro de Alcântara, a grandeza do amor que Jesus tem às almas. Por isso, ao deixar esta vida, o divino esposo, receando que sua ausência fosse ocasião de olvido, deu-lhes como recordação este sacramento santíssimo, no qual ele mesmo permanece. E não quis que entre ele e nós houvesse outro penhor para manter viva a memória. Esta preciosa dádiva de nosso Senhor Jesus Cristo merece todo o amor de nosso coração, e por esse motivo dispôs que nestes últimos tempos fosse instituída a festa do seu Sagrado Coração, segundo revelou a sua serva, irmã Margarida Maria Alacoque, a fim de que lhe rendêssemos homenagem por sua presença amorosa sobre o altar, e reparássemos ao mesmo tempo os desprezos e as injúrias que neste sacramento tem recebido e recebe ainda por parte dos hereges e dos maus cristãos. Permanece Jesus no Santíssimo Sacramento, primeiro, para que todos lhe falemos sem dificuldade, segundo, para conceder-nos audiência, e terceiro, para dispensar-nos suas graças. Fica presente em tantos altares diferentes para estar no alcance de todos os que o desejam encontrar. Na noite em que o Redentor se despediu de seus discípulos para morrer, estes, cheios de tristeza, choravam porque deviam separar-se de seu querido mestre. Jesus, porém, os consolou, dizendo-lhes e a todos nós: Meus filhos, vou morrer por vós para provar o amor que vos tenho. Porém, mesmo depois de minha morte, não quero privar-vos da minha presença. Enquanto estiverdes neste mundo, estarei convosco no Santíssimo Sacramento do altar. Deixo-vos meu corpo, minha alma, divindade, em suma, a mim mesmo. Não me separarei de vós. Ficai certos de que eu mesmo estarei convosco até a consumação dos séculos. Diz São Pedro de Alcântara: queria o esposo deixar companhia à esposa, para que em tamanha ausência não ficasse só, e por isso lhe deixou este sacramento, no qual ele mesmo reside e era a melhor companhia que podia dar-lhe. Os gentios, que imaginaram tantos deuses, não engendraram nenhum tão amoroso como o nosso Deus, que está tão perto de nós
e com tanto amor nos assiste. Não há outra nação tão grande que tenha os seus deuses tão perto dela, como o nosso Deus está presente a todos nós. A Santa Igreja, com razão, aplica esta passagem do Deuteronômio à festa do Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo, portanto, vive nos altares como encerrado em prisões de amor. Os sacerdotes o fazem sair do sacrário para expô-lo aos fiéis ou para a Santa Comunhão, e depois o encerram novamente. E o Senhor se compraz em permanecer ali de dia e de noite. E para que fim, meu Redentor, resolvestes ficar em tantas igrejas, mesmo que os homens fechem as portas do templo e vos deixem só? Bastava que habitasseis ali conosco durante as horas do dia. Mas não. O Senhor quer morar no sacrário mesmo nas trevas da noite, não obstante a ausência de todos, esperando paciente que ao raiar do arrebol já o encontre quem deseja estar ao seu lado. A esposa andava a procurar o seu amado e perguntava a todos os que pelo caminho vinham: Vistes porventura a quem ama a minha alma? Como não encontrasse, levantava a voz dizendo: Onde estás, meu esposo? Dize-me, ó amado de minha alma, onde é que apacentas, onde é que repousas ao meio-dia? A esposa não o encontrava porque ainda não existia o Santíssimo Sacramento. Mas agora, se uma alma deseja unir-se a Jesus Cristo, o seu amado a está esperando em muitos templos. Não há aldeia, por mais pobre que seja, não há convento de religiosos que não tenha o Sacramento Santíssimo. Em todos esses lugares, o Rei do Céu se regozija em poder permanecer aprisionado na pobre moradazinha de pedra ou de madeira que muitas vezes fica só, sem ter quem o sirva, e apenas iluminado por uma lâmpada de azeite. Ó Senhor, exclama São Bernardo, isto não convém à vossa infinita majestade. Não importa, responde Jesus Cristo, se isto não convém à minha majestade. Satisfaz, entretanto, o meu amor. Que ternos afetos experimentam os peregrinos quando visitam a Santa Igreja de Loreto, ou os lugares da Terra Santa, o estábulo de Belém, o Calvário, o Santo Sepulcro, lugares onde Cristo nasceu, morreu e foi sepultado. Muito maior, porém, deve ser o nosso amor quando nos achamos na Igreja em presença do próprio Jesus Cristo, que reside no Santíssimo Sacramento. Dizia o venerável João d'Ávila que não havia para ele santuário de maior devoção e consolo que uma igreja em que houvesse Jesus sacramentado. O padre Baltazar Álvares lamentava-se por ver os palácios reais repletos de gente e os templos onde mora Cristo solitários e abandonados. Ó meu Deus, se o Senhor tivesse concedido o privilégio de sua presença a uma única igreja na terra, a de São Pedro em Roma, por exemplo, e ali residisse apenas um dia por ano, quantos peregrinos, quantos personagens nobres, quantos monarcas procurariam ter a felicidade de estar naquele templo no dia marcado, para reverenciar ao Rei do Céu, que tinha descido novamente à terra. Que rico sacrário de ouro e de pedras preciosas lhe não seria preparado, com quanta luz se iluminaria a igreja a fim de solenizar a presença de Cristo. Mas não, disse o Redentor, não quero morar apenas numa igreja, nem por um dia só. Nem procuro ostentação nem riqueza, mas desejo viver contínua, diariamente, onde meus fiéis estão, para que todos me encontrem facilmente, sempre e a qualquer hora. Se Jesus Cristo não tivesse inventado este inefável obséquio de amor, quem é que teria sido capaz de descobri-lo? Se ao aproximar-se a hora da ascensão ao céu, alguém lhe tivesse dito: Senhor, para mostrar-nos vosso afeto, ficai conosco nos altares sob as espécies de pão, a fim de que vos encontremos quando for de nossa vontade? Quão temerária teria parecido tal petição? Mas o que nenhum homem jamais poderia imaginar, nosso amantíssimo Salvador o concebeu e realizou. E onde está, Senhor, nossa gratidão por mercê tão excelsa?
Se um príncipe poderoso viesse de longínquas terras com o fito expresso de que fosse visitado por um obscuro aldeão, não seria este extremamente ingrato caso se recusasse a ver o príncipe ou a querer vê-lo apenas de passagem? E, no entanto, olha o que nós fazemos a nosso Senhor, nosso Deus e Senhor. Vamos rezar juntos. Ó Jesus, meu Redentor e amor de minha alma, a quão alto preço pagastes vossa morada na Eucaristia. Sofrestes primeiramente morte dolorosa antes de viver sobre nossos altares e a seguir inumeráveis injúrias no sacramento, só porque quereis assistir-nos e regalar-nos com vossa presença real. Em compensação, nos descuidamos e nos esquecemos de visitar-vos, posto que bem saibamos que desejais as nossas visitas com o fim de nos cumular de bens quando permanecemos ante vós. Perdoai-me, Senhor, que também eu me conto no número destes ingratos. Mas doravante, meu Jesus, estou resolvido a visitar-vos frequentemente e a conservar-me o maior tempo possível na vossa presença, a fim de dar-vos graças e amar-vos e pedir-vos mercês, pois tal é o fim que vos impeliu a ficar entre nós, recolhido aos sacrários e prisioneiro nosso de amor. Amo-vos, bondade infinita, amo-vos, Pai amantíssimo, amo-vos, sumo bem, mais digno de ser amado do que todas as coisas. Fazei que me esqueça a mim mesmo e a todas as coisas, e que somente do vosso amor me recorde, para viver o restante de meus dias unicamente ocupado em servir-vos. Fazei que a partir de hoje seja minha maior delícia permanecer prostrado a vossos pés. Inflamai-me inteiramente no vosso amor. Maria, minha mãe, alcançai-me grande amor ao Santíssimo Sacramento, e quando me virdes negligente, recordai-me a promessa que agora faço de o visitar diariamente. Ponto segundo. Consideremos, em segundo lugar, como Jesus Cristo na Eucaristia dá audiência a todos nós. Dizia Santa Teresa que não a todos os homens é dada a honra de falar com os reis deste mundo. Os pobres, quando o necessitam, apenas conseguem comunicar-se com o soberano por meio de uma terceira pessoa. Mas o Rei da Glória não tem necessidade de intermediários. Todos, nobres e plebeus, podem tratar com ele rosto a rosto no Santíssimo Sacramento. Não é em vão que Jesus chama-se a si mesmo Flor dos Campos. Eu sou flor dos campos e lírio dos vales. Assim como as flores do jardim estão reservadas e ocultas para muitos, as do campo se oferecem generosas a todas as visitas. Sou flor do campo, porque me deixo ver por todos quantos me procuram, disse comentando esse texto o cardeal Hugo. Jesus Cristo na Eucaristia é acessível a todos e a qualquer hora do dia. São Pedro Crisólogo, falando do nascimento de Cristo no estábulo de Belém, observa que nem sempre os reis dão audiência a seus súditos. Acontece mesmo frequentemente que, quando alguém se apresenta para falar ao soberano, os guardas o despedem, dizendo que não é hora de audiência e que volte depois. Mas o Redentor quis nascer num estábulo aberto e sem portas e sem guardas, a fim de receber a qualquer momento a quem o procura. Não há ali criados que digam, ainda não é hora. O mesmo sucede com o Santíssimo Sacramento. As portas da Igreja estão abertas e todos nós podemos entrar e falar com o Rei dos Céus sempre que nos apraz. E Jesus tem prazer em receber-nos e deseja que lhe falemos ali, com ilimitada confiança. Para isto é que se oculta sob as espécies do pão, porque se Cristo aparecesse sobre o altar em resplandecente trono de glória, como há de apresentar-se no dia do juízo final? Quem ousaria aproximar-se dele? Como, porém, o Senhor, diz Santa Teresa, deseja que lhe falemos e impetremos suas graças com toda a confiança e sem temor algum,
encobriu sua majestade divina sob as espécies do pão. Segundo Tomás de Kempis, o autor do livro Imitação de Cristo, quer que tratemos com ele como se trata um amigo fraternal. Quando a alma ao pé do altar está em amorosos colóquios com Cristo, parece que o Senhor lhe dirige aquelas palavras do Cântico dos Cânticos. Levanta-te, apressa-te, minha amiga, minha formosa, e vem. Surge e levanta-te, alma, lhe diz, e nada temas. Apressa-te, apressa-te de mim, amiga minha. Já não me és desagradável, mas bela, porque minha graça te tornou formosa. Vem e dize-me o que desejas, que para ouvir-te estou neste altar. Que gozo não terias, meu leitor, meu ouvinte, se o rei te chamasse a seu palácio e dissesse: que desejas? Que necessitas? Muito te estimo e desejo ser útil a ti. O mesmo diz Cristo, o Rei do céu, a todos os que o visitam. Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e atribulados, que eu vos aliviarei. Vinde, pobres, enfermos, aflitos, que posso e quero enriquecer-vos, curar-vos e consolar-vos. É para este fim que estou nos altares. Vamos rezar juntos. Já que residis nos altares, meu amantíssimo Jesus, para ouvir as súplicas que vos dirigem os desgraçados que recorrem a vós, ouvi, Senhor, os rogos deste pobre pecador. Ó Cordeiro de Deus, sacrificado e morto na cruz, minha alma foi resgatada com vosso sangue. Perdoai-me as ofensas que vos tenho feito e socorrei-me com vossa graça, a fim de que não volte a perder-vos jamais. Fazei-me partícipe, meu Jesus, daquela profunda dor dos pecados que sofrestes no horto de Getsêmani. Meu Deus, se eu morresse no pecado, não poderia amar-vos nunca, mas vossa clemência esperou por mim a fim de que vos amasse. Agradeço-vos o tempo que me concedestes, e já que me é dado amar-vos, consagro-vos o meu amor. Dai-me a graça do vosso divino amor em grau tal que de tudo me esqueça inteiramente e somente me ocupe em servir e agradar a vosso sagrado coração. Ó meu Jesus, dedicastes-me a vossa vida toda, permiti que vos consagre o restante da minha. Atraí-me ao vosso amor e fazei-me vosso inteiramente antes que chegue a hora de minha morte. Assim o espero pelos merecimentos da vossa sagrada paixão e também, ó Maria Santíssima, pela vossa poderosa intercessão. Bem sabeis que vos amo. Tende misericórdia de mim. Ponto terceiro. Jesus no Santíssimo Sacramento ouve e recebe a todos para comunicar-nos sua graça, porque mais deseja o Senhor favorecer-nos com seus dons do que nós recebê-los. Deus, que é a bondade infinita, generosa e difusiva por sua própria natureza, compraz-se em comunicar os seus benefícios a todo mundo e se entristece quando as almas não acodem a pedir-lhes. Por que, diz o Senhor, não vos dirigis a mim? Porventura he sido para vós semelhante à terra estéril quando me pedistes graças? O apóstolo São João viu que o peito do Senhor resplandecia adornado por um cinto de ouro, símbolo da misericórdia de Cristo e da amorosa solicitude com que deseja dispensar-nos sua graça. O Senhor sempre está pronto a auxiliar-nos, mas no Santíssimo Sacramento, como afirma o discípulo, concede e distribui de modo especial abundantíssimos favores. O beato Henrique Suso dizia que Jesus na Eucaristia atende com a maior complacência às nossas petições e súplicas. Assim como as mães acham consolo e alívio dando peito generosamente não só a seu próprio filho, mas também a outros pequeninos, o Senhor neste sacramento a todos convida e nos diz: como a mãe acaricia seu filho, assim eu vos consolarei. Ao padre Baltazar Álvares apareceu visivelmente Cristo na Eucaristia, mostrando-lhe as graças inumeráveis que trazia à disposição para prodigalizá-las aos homens, mas não havia quem as pedisse.
Bem-aventurada a alma que ao pé do altar se detém para solicitar a graça do Senhor. A condessa de Feria, que depois se fez religiosa de Santa Clara, permanecia ante o Santíssimo Sacramento todo o tempo de que podia dispor. Por isso a chamavam a esposa do Santíssimo Sacramento. Ali recebia continuamente riquíssimos tesouros de graças. Perguntada por que passava tantas horas prostrada ante o Senhor sacramentado, respondeu: desejaria ficar ali por toda a eternidade. Perguntais o que se faz na presença do Santíssimo Sacramento e que é que se deixa de fazer? Que faz um pobre na presença de um rico e um enfermo diante do médico? Agradece-se, ama-se, roga-se. Queixou-se o Senhor a sua fiel serva, irmã Margarida Alacoque, da ingratidão com que os homens o tratam neste sacramento de amor. Mostrando-lhe seu sagrado coração em trono de chamas, cercado de espinhos e uma cruz ao alto, dá-lhe a entender a amorosa presença de Cristo na Eucaristia e diz: contempla este coração que tanto tem amado aos homens e que nada omitiu, nem mesmo ao consumir-se, para demonstrar-lhes seu amor. Mas em reconhecimento só recebo ingratidões da maior parte deles, pelas irreverências e os desprezos com que me tratam neste sacramento. E o que mais deploro é que assim procedem não poucas almas que me são especialmente consagradas. Os homens deixam de entreter-se com Cristo porque não o amam. Recreiam-se horas inteiras falando com um amigo, mas enfadam-se logo em ficar com o Senhor. Como há de Jesus Cristo conceder-lhes seu amor? Se não afastam de seu coração os afetos terrenos, como há de entrar nele o amor divino? Ah, se pudesses dizer verdadeiramente de coração o que dizia São Felipe Neri ao ver o Santíssimo Sacramento: eis o meu amor. E não te cansarias nunca de estar horas e dias ante Jesus sacramentado. Para a alma que ama a Deus, essas horas parecem momentos. São Francisco Xavier, fatigado pelo trabalho diário da salvação das almas, encontrava à noite apropriado descanso em permanecer diante do Santíssimo Sacramento. São João Francisco de Regis, famoso missionário da França, depois de ter empregado todo o dia na pregação, dirigia-se à igreja e, quando a encontrava fechada, ficava à porta, exposto às inclemências do tempo, com o propósito de homenagear, ao menos de longe, a seu amado Senhor. São Luís Gonzaga desejava estar sempre na presença de Jesus sacramentado. Como, porém, os superiores lhe proibissem que se entretivesse nestes atos prolongados de adoração, acontecia que, quando o santo jovem passava diante do altar, sentia de um lado que Jesus o atraía docemente para que com ele permanecesse, e de outro, obrigado pela obediência a afastar-se. Nesse caso, dizia amorosamente: apartai-vos, Senhor, apartai-vos de mim, não me prendais junto de vós, deixai que de vós me separe, porque devo obedecer. Portanto, meu irmão, se não sentes tão alto amor a Cristo, procura visitá-lo diariamente, que ele saberá inflamar o teu coração. Sentes frio ou tibieza? Aproxima-te do fogo, como dizia Santa Catarina de Sena, e ditoso de ti se Jesus te conceder a graça de abrasar-te em seu amor. Então não amarás mais as coisas da terra, mas as desprezarás todas, pois, segundo observa São Francisco de Sales, quando em casa há fogo, tudo se lança pela janela. Vamos rezar juntos. Ah, meu Jesus, fazei que vos conheçamos e amemos. Sois tão amável, que só isto é suficiente para que vos amem todos os homens. E quão poucos são aqueles que se dedicam ao vosso amor. Ó Senhor, entre estes ingratos também me achava eu. Não neguei minha gratidão às criaturas quando delas recebi mercês ou favores. Somente para convosco, que vos destes todo a mim, fui tão ingrato que cheguei a ofender-vos gravemente e ultrajar-vos com meus pecados.
E vós, Senhor, em vez de abandonar-me, persistis em procurar-me e reclamais o meu amor, inspirando-me a lembrança daquele amoroso mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pois bem, já que apesar de minha ingratidão quereis que vos ame, prometo amar-vos, meu Deus. Assim o desejais, e eu, favorecido por vossa graça, não desejo outra coisa. Amo-vos, meu amor e meu tudo. Pelo sangue que derramastes por mim, ajudai-me e socorrei-me. Nele ponho a minha esperança, assim como na intercessão de vossa mãe, Maria Santíssima, cujas súplicas quereis que contribuam para a nossa salvação. Rogai por mim, Santa Virgem Maria, a Jesus Cristo, meu Senhor. E posto que abrasais no amor divino a todos os que se vos consagram, com insistência vos peço, inflamai nele o meu coração, que tanto vos ama sempre. Concluindo então este nosso tempo do nosso retiro diário, vamos rezar pelas santas almas do purgatório, por todas as almas dos nossos entes queridos falecidos. Vamos rezar pela nossa própria conversão, salvação e santificação, também de todos aqueles que nos são próximos. E também por todas as pessoas no mundo inteiro que vivem nesse mesmo tempo que nós, para que todos nós alcancemos a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo para quando chegar o momento da nossa morte, mas enquanto formos vivos nesta vida, que nós tenhamos um vivo amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor que não se acaba por nada, um amor que não se desfaz por nada, um amor que seja maior do que qualquer amor com que nos atrevemos a amar. Não é? Rezemos então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, todos os santos que Santo Afonso mencionou nessa meditação, Santa Faustina, São João Paulo II, São Pio de Petreutina, e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos aqui então este instante diário do nosso retiro quaresmal, né? Com a graça de Deus, retornaremos amanhã para a última consideração do nosso itinerário conduzidos por Santo Afonso Maria de Ligório nessa quaresma, do seu livro Preparação para a Morte, né? Algo que sempre falei e que acho que ficou mais claro, né, ao longo dessas semanas, que apesar do título, o livro ele não tem só em vista apresentar algo, não tem uma visão mórbida da vida, né, como muitos julgam quando se fala desse tema nos nossos dias. Muito pelo contrário, é para aprender a viver bem cada instante dessa vida, tendo em vista a nossa realidade eterna, né? O destino eterno. De preferência, o destino feliz, né? Ao qual Deus nos fez para esse destino feliz, para estarmos com Ele, e depende de nós percorrermos o caminho e fazermos esse esforço para chegar lá, né? Santo Afonso, nessas últimas meditações, ele vem apresentando os meios pelos quais podemos alcançar, se persistirmos, fizermos com amor, né? Não só fazer por fazer, como uma disposição, como um fazer ritual, né? Simplesmente cumprir uma tarefa, como quem pega um checklist e vai marcando as coisas, mas para além disso, ter a disposição interior de amar a nosso Senhor, né? E fazer tudo por amor a Ele, tudo por amizade dEle, tudo para estar com Ele. Isso faz toda a diferença, né? E é isso que nós temos visto nesses últimos dias, nessas últimas considerações, que amanhã encerraremos com a graça de Deus. No Evangelho de hoje, a liturgia nos leva lá para a última ceia, onde Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia, o sacerdócio católico e o mandamento do amor, como nós vimos ontem. E na liturgia de hoje, São João, o evangelista, ele nos apresenta dois traidores, né? Judas Iscariotes, que saiu da última ceia, e naquele contexto ele ia já tratar com os chefes dos judeus para prender Jesus. Amanhã a liturgia vai nos apresentar como foi que ele engendrou isso, como que ele combinou isso, né? Mas também tem uma segunda traição, a traição de Pedro, prenunciada por nosso Senhor ali naquela hora. A diferença de um e outro é que Pedro amava a nosso Senhor e não deixou de amá-lo. Apesar das suas fraquezas, reconheceu as suas culpas, pediu perdão, e foi São Pedro, nosso primeiro Papa, né? Então, que nós sejamos esses amigos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça dele, não o traiamos mais, que tantas vezes fazemos isso nos nossos dias, né? Com a graça dele, então, sejamos seus amigos fiéis e possamos comungá-lo, né, com amor e com amor visitá-lo no Santíssimo Sacramento. Se não dá para ir para a missa todos os dias, que pelo menos com a ajuda dele nós possamos visitá-lo, mesmo brevemente, para dizer: Senhor, vim aqui apenas para dizer que te amo. Deus abençoe você e te socorra em todas as suas necessidades materiais e espirituais, aquelas que você sabe que precisa e também aquelas que você não sabe que tem necessidade, mas que Nossa Senhora, São José e o seu Santo Anjo da Guarda bem sabem. Deus te abençoe até amanhã, com a graça de Deus, para mais um instante diário do nosso retiro quaresmal, encerrando essa jornada que percorremos com a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, tchau.